seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos agora no nosso terceiro episódio dessa série maravilhosa chamada O Movimento que Circula. Aqui eu trago tipos de atividades físicas, esportes e correlaciono, explico como é que ele interfere na circulação. É amigo ou é inimigo? E hoje eu vou falar de um que é muito polêmico. Será que você já sabe qual é? Hoje é a musculação. Sim, a musculação ela fortalece o seu corpo e a circulação. Rimou, né? Gostou dessa frase? Eu gostei. A musculação é só estética? É só para ficar sarado, sarada, como diz, abdômen de tanquinho? Não, nada disso. E eu vou te contar o porquê. Como ela entra como uma das estratégias extremamente importantes para o nosso bem-estar, para a longevidade. Sim, você sabia que a musculação é tida como a atividade física da longevidade? Sim, vários estudos científicos falam isso. E eu vou, ao longo desse nosso encontro de hoje, desse nosso vídeo, eu vou te contar o porquê. Então, acompanha comigo, continua comigo aqui. Antes de eu começar, mas eu quero te dar um spoiler. Você sabia que a musculação pode ser uma grande aliada para prevenir e melhorar os sintomas da doença venosa que se expressa ao mundo como varizes? Sim, então vamos lá. Ela é uma atividade física de força e resistência que pode ser praticada ao ar livre, numa academia, com pesos, anilhas, halteres, máquinas e também com o próprio corpo, com a resistência, usando a resistência do próprio corpo. Mas existe muito preconceito ainda sobre a musculação. Uma coisa que eu escutava muito, com muita frequência, era paciente chegando no consultório falando assim: Aline, a musculação dá varizes. É isso, eu não posso fazer musculação. Aí eu ficava olhando assim. Ou então falava: olha, eu sou proibida de fazer musculação. Porque me falaram uma vez que quem tem varizes não pode fazer musculação. E aí eu vou te contar. Em primeiro lugar, as varizes, elas são a expressão clínica de uma condição, de uma doença que é chamada doença venosa, tá? E ela é crônica e progressiva. Então, se você não fizer nada, ela vai progredindo, ela vai piorando ao longo do tempo. E eu vou te contar um segredo agora. Você sabia que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose? O que isso tem a ver com musculação? Tudo. A diferença entre a musculação ser benéfica para a sua circulação ou causar algum prejuízo depende da dose, depende de como é feito, o peso que é colocado, se você é bem orientado ou não, se você tem conhecimento, ou se você é só um curioso e vou chegar na academia, já estou me achando forte, me matriculei hoje, e começa a pegar, vai lesionar, sabe? E a pessoa com doença venosa, dependendo do estágio da doença venosa, se for uma doença venosa avançada, que é o que nós chamamos a partir da classificação clínica de CEAP3, que é quando a perna começa a inchar, já tem algumas veias, aquelas veias grossas, todas parecem uma cobra na perna, isso já se considera uma doença venosa avançada. Nesses casos, a pessoa não está impedida de fazer musculação, mas tem que ser orientada. Alguns exercícios, realmente, de repente não é interessante. Mas eu estou falando tanto e eu não te falei os benefícios. O que ela traz de bom? Fortalecimento muscular. Fortalecimento muscular não só de panturrilha, da panturrilha, que eu já contei nos outros vídeos, e se você não lembra, assiste de novo. Como ela é importante, que ela é o segundo coração, ela é o coração periférico, como ela é importante para ajudar a devolver o sangue que está nas pernas para o coração. Isso a musculação ajuda, mas além de fortalecer a panturrilha, ela fortalece a sua musculatura como um todo. Afinal, você não são só duas pernas, você é uma pessoa. E uma coisa interfere na outra. Então, se você tem mais músculo, se você tem uma musculatura forte, bem trabalhada, você tem também produção de uma série de substâncias
como óxido nítrico, entre outras, que otimizam, que ela melhora a função do seu corpo, faz o seu corpo trabalhar melhor, inclusive a sua circulação. Ela também ajuda o metabolismo. E olha só, nosso trato aqui eu não falo mediquês, só um pouquinho. Falo de uma maneira que você consiga me compreender e interagir comigo. Então, a musculação, ela acelera o seu organismo, ela libera uma série de substâncias e quanto mais músculo nós temos, maior é essa produção. Então, mais eficientes são os nossos processos no organismo. Tá, tudo bem. E Aline, todo mundo pode fazer? Não, nem todo mundo pode fazer. Na verdade, desde que seja bem orientado. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença venosa avançada, que de repente tenha uma ferida na perna, que é o que a gente chama do CAPC6 na parte clínica, uma ferida aberta na perna, provavelmente ela vai ter limitação, vai ter dor. Então, nós vamos evitar alguns exercícios, mas ela pode fazer outros exercícios, pode treinar também, fazer exercícios para mobilidade de tornozelo, para ir inserindo, mas pode malhar braço. Então, tudo depende como isso é orientado. E aí, voltando à pergunta, a musculação causa varizes? Tudo depende da dose. Do jeito que nós fazemos normalmente, não, mas como um competidor, pode ter alguma interferência, porque você pode piorar a pressão sobre aqueles vasos se você já tem uma tendência. Então, não é bem assim. E uma coisa importante também em musculação, e que muita gente confunde, é a tal da valsalva. Você sabe o que é isso? Você, alguma vez já praticando musculação, o professor vira para você e fala assim: agora você vai fazer a força. No momento da força, solta o ar. Tem que soltar o ar no momento da força. Isso é importante, que é fisiológico. Você lembra que eu falei que fisiológico é o que é normal, tá? Eu prometi que eu não ia falar o mediquês. Se lembra que o retorno venoso, a volta do sangue para o coração, ele também é influenciado pela respiração. Então, se você faz a força e você prende a respiração, você vai estar aumentando a pressão intraabdominal, você vai estar aumentando a resistência que esse sangue tem que subir. Então, não se deve fazer valsalva. E para terminar, as pessoas acham que no bom carioquês, só quem faz musculação, quem quer fazer musculação é marombeiro. Não, ela é necessária. Ela é vista como atividade para longevidade, para você envelhecer de maneira saudável, para você conseguir ter mobilidade, para você se mexer, para conseguir levantar e sentar sem dificuldade, levantar da cama e sentar da cama, ou até mesmo no banheiro, ter a independência para levantar e sentar. Então, é muito maior do que nós pensamos. O mais importante é ser bem orientado, fazer atividade física, fazer a musculação com exercícios que estejam adequados à sua aptidão física, o que você consegue fazer naquele momento. E alguns cuidados importantes. Um calçado adequado é importante. Respirar. Lembre-se, sempre quando você for fazer a força, solta o ar, você vai lembrar de mim agora. Faça atividade física supervisionada. Se você é marinheiro novo, marinheiro de primeira viagem, está começando agora, e é importante que tenha orientação do seu médico também, para, junto com o educador físico, definir o que você pode fazer, o que vai te ajudar e o que vai melhorar o seu corpo. A musculação não é só estética, a musculação é para te fortalecer como um todo. Acompanha, no próximo episódio eu vou te dar um spoiler. Vamos nadar para a sua circulação. Então te vejo no próximo vídeo. Beijo!